Bom, queridos, estamos aqui para conversar coisas que têm a ver com Deus e com a vida. De Deus e da sua palavra não podemos falar sem pedir a presença divina, por isso vamos a fazer uma oração. Querido Pai, ilumina nosso entendimento para compreender o estudo que faremos agora. Em nome de Jesus. Amém. Veja, todo mundo quer ser feliz nesta vida. Eu acho que sou um louco para não querer ser feliz. A pergunta é, se todo mundo quer ser feliz, por que não todo mundo é feliz? Porque para ser feliz não basta querer ser feliz. Porque se de querer ser feliz dependesse a felicidade, todo mundo seria feliz, porque todo mundo quer ser feliz. O problema é que para ser feliz precisa conhecer o caminho da felicidade. Veja, quando você compra um aparelho elétrico, um ferro, um DVD, um computador, qualquer coisa, chega em casa, está a caixa, abre, tem um plástico, em cima do plástico tem um livrinho, chama-se o Manual de Instruções. Para que está esse manual aí? Para que, seguindo o manual, o aparelho te dure o máximo que possa te durar e te produza o máximo que possa produzir. Agora, o que acontece com a gente? A gente pega o manual e joga fora. E começa a manusear o aparelho até que dá certo. Às vezes a gente só lembra do manual quando quebrou o aparelho. Bom, você não é um aparelho, é gente linda. E quando Deus te criou, Ele não te deu um manual de instruções. Deus te deu um manual de vida, um manual de procedimento. Se você seguir o manual, você vai ser feliz. As pessoas não são felizes neste mundo simplesmente porque ignoram o manual. E esse manual, ao que estou me referindo, é a palavra de Deus. A Sagrada Escritura, a Bíblia, o livro sagrado, como queiramos chamar. A pergunta é, por que acreditamos que este livro é a palavra de Deus? Então eu quero ler para vocês um texto que está registrado aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Me impressiona isto que diz, perfeitamente habilitado para toda boa obra. O dia que o ser humano aceitar que este livro é a palavra de Deus e tomar os princípios e aplicá-los à vida, ele estará habilitado para toda boa obra, para ser um esposo feliz, um empresário produtivo, um filho feliz, um ser humano realizado, enfim. Por que tem muita gente derrotada nesta vida? Simplesmente porque não conhece o manual de instruções, não conhece o mapa, o roteiro, o caminho para ser um homem feliz. E eu acredito que este livro é a palavra inspirada de Deus, simplesmente porque o próprio texto bíblico diz que toda Escritura é inspirada por Deus. Vou ler um texto mais e vou dar lugar para algumas perguntas que vocês talvez queiram fazer. E o segundo texto está aqui na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, os escritores bíblicos foram inspirados por Deus e Deus deixou com eles a mensagem que chega até nós hoje para nos mostrar o caminho da felicidade. Pastor, o senhor está falando sobre a inspiração, os autores. A Bíblia ela é composta por vários livrinhos, não é? Agora, foi um autor só, uma pessoa só que escreveu todas essas linhas, essas palavras? Nós temos ali o primeiro livro, Gênesis, o Apocalipse. Foi a mesma pessoa no mesmo período? Não. Foram 40 autores. E há uma coisa interessante, bom que você fez essa pergunta, porque veja,
Moisés, que escreveu o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, não conheceu São João, que escreveu o último livro da Bíblia, que é Apocalipse. E entre eles dois há uma diferença de mais ou menos 1500 e poucos anos. 15 séculos de distância entre ambos. E, no entanto, se você lê a Bíblia, você vai ver que parece que um dia os 40 escritores bíblicos se reuniram numa sala e combinaram. Eu escrevo de aqui até aqui, você continua de lá até lá, você vai aqui, você trata este tema, você este tema, porque tem uma unidade perfeita, dá a impressão de que foi um só autor, e, no entanto, foram 40 diferentes escritores. Por que tudo isto? Simplesmente porque por trás deles havia uma mente superior, a mente divina, inspirando. E essa, para mim, é outra prova da inspiração da Bíblia, a unidade de mensagem. Pastor, mas o senhor acabou de colocar que foram 40 homens que foram usados, inspirados por Deus, não é, para escrever a Bíblia. Agora, esses homens, vocês dizem que foram inspirados por Deus, mas quem me garante que eles realmente foram inspirados? Porque eu posso chegar para o senhor, escrever um livro e falar, olha, pastor, eu fui inspirada e está aqui o meu livro, só tem que acreditar nele. É verdade, é verdade. Como é que é isso? Se a declaração dos escritores bíblicos que dizem que foram inspirados por Deus fosse a única prova da inspiração da Bíblia, você teria razão. Mas acabo de mencionar outra razão para a inspiração da Bíblia, que é a unidade de mensagem. Como você explica que 40 autores que não se conheceram escreveram a mesma coisa? Mas tem mais, tem profecias bíblicas que provam que uma mente que conhece tudo, que conhece o futuro desde o passado, inspirou a esses escritores bíblicos. Por exemplo, só vou te mencionar o caso de Isaías. Aqui em Isaías 40, 22, encontro uma coisa interessante. Diz assim: Ele, referindo-se a Deus, é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Quer dizer, Isaías, muitos séculos atrás, dizia que a terra era redonda. Só que a ciência não acreditava. Vocês conhecem um pouco da história. Até 400 anos atrás, 500 anos atrás, as pessoas pensavam que a terra era plana, era quadrada, e a Bíblia dizia, não, a terra é redonda. Então a ciência daqueles dias dizia, quem tem razão? A Bíblia, aquele livro, ou a gente que é a ciência? Se nós, os cientistas, estamos dizendo que a Bíblia, que a terra é quadrada, é plana, é plana. E, no entanto, o 12 de outubro do ano 1492, Cristóbal Colombo chegou à América e provou para o mundo que a Terra é redonda. E a Bíblia tinha razão. Mas, para mim, a maior prova de que a Bíblia é a palavra de Deus é o poder transformador que a Bíblia tem. Porque você pode ler qualquer livro, história, geografia, literatura, aumenta teu conhecimento, aumenta tua cultura, mas tua vida não muda. Agora, é impossível ler a Bíblia sem que a tua vida não mude. Eu tenho visto jovens drogados, maridos que tinham abandonado a mulher, os filhos, bêbados, assassinos, ladrões, serem transformados pelo poder da palavra de Deus. Pastor, o senhor está falando sobre toda a Bíblia e a ação transformadora da Bíblia. Mas que Bíblia é essa? Porque esses dias eu fui numa livraria e eu vi ali, primeiro, Bíblia com capas. Tinha capa rosa, branca, preta, tudo quanto era cor. E me parece que existiam algumas diferenças entre uma Bíblia e outra, principalmente entre os evangélicos e os católicos. Existem duas Bíblias? Como é que eu entendo isso exatamente? Veja, todas as Bíblias, evangélicas, católicas, sem religião, todas as Bíblias foram traduzidas dos mesmos originais antigos. Agora, naturalmente, a Bíblia foi escrita em hebraico e aramaico, o Velho Testamento, e em grego, o Novo Testamento. Mas a gente não fala nem hebraico, nem aramaico, nem grego. Então, era preciso que fosse traduzido para o português. Agora, se a pessoa
que traduziu a Bíblia para o português era evangélico ou protestante, chamavam essa Bíblia de Bíblia protestante ou Bíblia evangélica. Se a pessoa que traduziu era um católico, chamam essa Bíblia de Bíblia católica. Mas todas as Bíblias são as mesmas Bíblias porque foram traduzidas dos mesmos originais. Pode haver diferença de palavras. Por exemplo, uma versão diz: e saindo Jesus da casa se dirigiu ao poço a beber água. Outra diz: e saindo Jesus do lar, dirigiu-se lá na fonte para beber água. Mas é a mesma coisa, praticamente. Pastor, mas a gente sabe que existem dois tipos de Bíblia, na verdade, né? Uma com um determinado número de livros e outra com alguns livros a mais. Então, por que esses livros não são considerados verdadeiros, não são considerados inspirados? A Bíblia tem 66 livros, mas a Igreja Católica reconhece 73 livros. Exato. Ou seja, alguns livros que a maior parte das igrejas não aceita como livros inspirados. E por quê? Vou te ler um texto da Bíblia que me ajuda para isto. Está em Romanos, capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Qual é o privilégio que os judeus têm? E veja o que o versículo 2 diz: muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Quer dizer, o povo judeu pode não ter aceitado Jesus, pode ter rejeitado Jesus quando ele veio a esta terra, o que quisermos. Mas o texto bíblico, inclusive o Novo Testamento, Paulo aqui em Romanos, diz: há um privilégio que o povo judeu tem, é que a eles foi confiada a palavra de Deus. E o povo do judeu não aceita os livros apócrifos como livros inspirados. Por outro lado, Jesus mencionou muitas referências do Velho Testamento, nunca um daqueles livros apócrifos. Os escritores do Novo Testamento usaram muitas referências do Velho Testamento, mas nunca um dos livros apócrifos. Por outro lado, todos os livros do Velho Testamento foram escritos ou em hebraico ou em aramaico. Mas estes livros apócrifos foram escritos em grego. Então temos muitas provas de que eles não são reconhecidos como livros inspirados por Deus. Quando eu olho para a Bíblia agora, pastor, 66 livros, foram 40 autores. Num primeiro momento eu começo a folhear de um lado para o outro. E eu confesso que às vezes eu fico meio perdido. Como que eu começo a estudar a Bíblia? Eu devo ler de capa a capa, devo ler apenas o Novo Testamento, apenas o Antigo Testamento. Quando chega em Apocalipse parece que as coisas ficam um pouco mais complexas, não é verdade? Como eu devo estudar a Bíblia? Em primeiro lugar, eu te diria uma coisa: se a Bíblia foi inspirada por Deus, você só pode entendê-la por iluminação do Espírito Santo. Então, antes de ler a Bíblia, antes de estudar a Bíblia, o que você tem que fazer é pedir ajuda divina. Porque se você vai à Bíblia com uma atitude eminentemente humana, você não vai entender a Bíblia. Em segundo lugar, começa a ler pelas partes mais fáceis, porque eu tenho que reconhecer que pode haver alguns pedaços complicados da Bíblia. Começa pelos evangelhos, o Evangelho de São João, que é lindo, Mateus, Marcos, Lucas, enfim. O que acontece? Isto é como comer jiló. Tem gente que diz: eu não gosto de jiló, mas nunca comeu, experimenta. Você vai ir gostando, e vai chegar um momento que não vai poder viver sem jiló. Experimenta a Bíblia, pouquinho a pouco, e você vai começar a sentir o sabor, e vai chegar um momento em que vai descobrir as verdades maravilhosas que, aplicadas à tua vida, vão te mostrar o caminho da felicidade. Pastor, mas uma dúvida. Se a Bíblia, o senhor falou para a gente no começo, a Bíblia é a carta de Deus para nós, não é? Normalmente, quando a gente escreve uma carta, a gente costuma ser muito claro no que a gente escreve, né? E eu acho a Bíblia muito difícil de ser compreendida, muito difícil. Tem muitos simbolismos, muitas profecias cheias de animais e períodos proféticos. A gente não entende por que Deus, ao inspirar as pessoas que escreveram a Bíblia, por que elas escreveram de uma forma tão difícil da gente compreender? Não podia ser mais claro, mais direto? Não seria tão mais fácil? Seria. Em um estudo posterior, vamos estudar como os verdadeiros, sinceros homens de Deus que queiram seguir as instruções bíblicas serão incompreendidos, maltratados e até perseguidos. Então,
para não fazer a vida tão difícil àqueles sinceros filhos de Deus, Deus escondeu, não digo que escondeu, Deus como que disfarçou a sua mensagem para que unicamente os sinceros de coração compreendam a palavra de Deus. Agora, como que unicamente os sinceros de coração? Porque para entender a palavra de Deus, você tem que ir como uma criança, com desejo de aprender. Você tem que ir com atitude humilde, tem que se despojar de seus preconceitos. Veja, a Bíblia é um livro perigoso, e te explico por quê. Porque se você pegar um texto da Bíblia, um verso da Bíblia, você pode falar a Bíblia disparates, que a Bíblia nunca falou. Por isso, para que a Bíblia possa ser entendida, tem que ser estudada dentro do contexto. Por exemplo, vamos dizer que eu estou falando com a Márcia e contando para ela, olha, quando eu estava vindo para aqui, eu vi 2 motoristas brigando e um deles agarrou o outro do pescoço e disse, olha, vou te matar. E você nesse momento está passando no momento em que eu estou contando para ele e digo, vou te matar. E você ouve sair da minha boca a palavra, vou te matar. E você sai correndo e diz, aqui o pastor Bulhão falou, vou te matar. Falou para a Márcia que vai matar a Márcia. Espera, eu falei, vou te matar? Sim. Mas eu não disse que eu ia matar a Márcia. Eu estava contando para ela uma história. Mas você pega a palavra, vou te matar, e anda dizendo que... É decir, está escrito, mas não é isso que está querendo dizer. Para entender a Bíblia, você tem que ler o contexto, para saber o que o texto está falando. Agora vem uma pergunta que ninguém de vocês me fez. Por que com uma só Bíblia existem tantas religiões? Eu estava justamente pensando nisso, pastor, porque olha, tantas pessoas, justamente por ela ser muito complexa, cada um dá uma interpretação diferente. Como é que eu vou saber quem está falando a verdade? Aí que está, porque as pessoas pegam um verso, aqui diz assim, sim, diz assim, mas vamos ler o verso dentro do capítulo para ver de que está falando. Porque não é, diz assim, se você pega palavras isoladas, versos isolados, vai fazer dizer a Bíblia coisas que a Bíblia nunca falou. Por isso, para estudar a Bíblia, quer ver o que a Bíblia fala sobre graça, não pega um verso. Pega todos os versos da Bíblia que falam sobre graça. Quer ver o que a Bíblia fala sobre salvação? Pega todos os versos da Bíblia que falam sobre salvação. Não pode pegar um verso aqui isolado do texto e querer dizer a Bíblia diz isto porque não diz assim. Quando eu olho para a Bíblia, pastor, e de uma forma rápida, né? A impressão que me dá é que eu estou lendo um livro de história onde eu tenho o povo de Israel como centro. O povo de Israel realmente é o centro? Eu tenho que olhar para a Bíblia como um livro de história? Ou o que realmente é o mais importante de toda a Bíblia? Eu acho que o centro da Bíblia é o amor de Deus por você. Não por Israel, é pelo ser humano. Porque quando Deus criou Adão e Eva, não criou Israel. Adão e Eva não eram israelitas. Deus criou o ser humano e Cristo não morreu por Israel, morreu pelo ser humano. E quando Jesus voltar a esta terra, não vem para salvar Israel, vem para salvar o ser humano. É verdade que na Bíblia se menciona muito o povo de Israel, mas a Bíblia é uma carta de amor para você e para mim. Eu quero chegar ao fim deste estudo falando especialmente para você que está assistindo este programa. Veja, você é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. Ele ama você, Ele gosta de você. Ele gosta de você como você não tem ideia. Agora, você acha que Ele te criou e te colocou neste mundo e diz assim, agora você vire-se aí e tente ser feliz do jeito que você puder? Não. Neste momento, Ele conhece tuas lutas, conhece tuas dores, teu sofrimento. Se você está com o casamento destruído, com o lar desfeito, está desempregado, está machucado por dentro, ferido, condenado à morte por um câncer, Deus ama você, Deus conhece você. E te digo uma coisa, neste livro maravilhoso, Deus escreveu tudo o que você precisa ouvir hoje. Apesar que é um livro antigo, não foi só para os homens de outro tempo. Apesar que é um livro antigo, tem verdades maravilhosas para você hoje. E se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus vai abrir seus olhos para uma dimensão da vida que você ainda não conhecia. Que Deus te abençoe e te cuide sempre.